É muito fácil atribuir toda a culpa pelo Holocausto a um homem, Adolf Hitler, o líder da Alemanha nazista, e o homem que agora passou a personificar o verdadeiro mal. No entanto, nenhum homem poderia realmente alcançar tais horrores por conta própria. Desde o início de sua carreira política, ele tinha aliados, pessoas que se juntariam à sua causa e que, em última análise, ajudariam a impulsioná-lo a um estágio onde ele poderia infligir tanta crueldade ao mundo. Havia Hermann Göring, comandante da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe Joseph Goebbels, o ministro da propaganda do Terceiro Reich, e Heinrich Himmler, o chefe da temida SS, e um dos principais arquitetos do Holocausto contra os judeus, e qualquer outra pessoa que não se encaixasse em sua visão de uma Alemanha pura. No documentário de hoje, vamos nos aprofundar nesta figura aterrorizante da história e explorar a carreira de um homem que, tanto em níveis ideológicos quanto práticos, é literalmente responsável pela morte de milhões. Esta é a história de um dos verdadeiros monstros da história. Bem-vindo às guerras do mundo. Início da vida. Heinrich, ou Heinrich em alemão, nasceu em Munique em 7 de outubro de 1900, em uma família bávara de classe média conservadora. Seu pai era professor enquanto sua mãe se dedicava à fé católica romana deles. Mas ambos tinham laços estreitos com a monarquia alemã então governante, com Heinrich recebendo seu nome de seu padrinho, o príncipe Heinrich da Baviera. Quando se tratava de sua educação, o jovem Heinrich Himmler provou ter uma inteligência aguçada, indo bem em seus estudos acadêmicos enquanto frequentava a escola da Catedral em Salvatorplatz, antes de frequentar o colégio em Landshut, onde seu pai era o vice-diretor. No entanto, tais escolas de gramática europeias da época enfatizavam que os meninos demonstrassem sua proeza física, bem como mental. E, infelizmente para o jovem Himmler, essa era uma área em que ele tinha dificuldades. Ele era propenso a crises de saúde durante toda a sua vida, especialmente em relação a dores de estômago que inibiam seu desempenho atlético. Em seu primeiro ano na escola Salvatorplatz, ele faltou cerca de 150 dias, devido a doenças, levando seu pai a tomar medidas para apoiar a educação de seu filho, como aulas durante as férias de verão. No entanto, quando estava bem, seus colegas de classe notaram que ele costumava se exercitar vigorosamente, possivelmente na crença de que isso evitaria o retorno de tais doenças. Mas mesmo assim, eles persistiram durante seus dias de escola. Sabe-se que o pai de Heinrich esperava muito de todos os seus filhos, e há muito se especula que essas dores de estômago provavelmente eram o resultado do estresse dessa incrível pressão paterna. Seus colegas notavam que o jovem Himmler era desajeitado em encontros sociais, mas seus diários, iniciados aos 10 anos, mostram que ele era um observador atento das pessoas. Ele escrevia seus pensamentos sobre diversos temas, incluindo o crescente poder econômico e militar da Império Alemão na preparação para a Primeira Guerra Mundial e a relação entre religião e sexo, que refletia suas próprias questões sobre sexualidade ao entrar na puberdade. Heinrich era muito jovem para se juntar ao exército alemão, quando a Primeira Guerra Mundial estourou no verão de 1914. E ele teria que esperar mais um ano para se juntar ao corpo de cadetes da escola, onde seria preparado para o eventual serviço militar. Durante esse tempo, como muitos garotos de sua idade e classe, ele ouviu as histórias da gloriosa campanha contra os inimigos da Alemanha e desejava muito fazer parte dela. No entanto, ele ficou desapontado que nas cidades ao redor de sua escola parecia haver menos entusiasmo pela guerra do que ele gostaria, o que possivelmente enfatizava a ingenuidade do jovem adolescente Heinrich Himmler. Mesmo quando aquela mania patriótica inicial que varreu a Alemanha durante os estágios iniciais da guerra começou a diminuir, Himmler permaneceu animado com a perspectiva de ganhar glória, comandando tropas na batalha, e estava com inveja de seu irmão mais velho, que atingiu a idade militar em julho de 1915
e imediatamente se alistou. Himmler parecia alheio ao sofrimento que estava acontecendo como resultado da guerra, mesmo quando começou a afetar sua própria família. Os outrora privilegiados Himmlers viram sua influência diminuir, pois, como todas as outras famílias, ricas ou pobres, na Alemanha eles tiveram que viver sob as restrições impostas a eles, como o racionamento. Talvez o maior golpe para a família tenha sido quando o príncipe Heinrich homônimo e padrinho de Heinrich Himmler foi morto em batalha, o que cortou o acesso da família à aristocracia e limitou severamente suas perspectivas futuras e influência. No entanto, apesar de tudo isso, Heinrich Himmler continuou a brincar de soldado no corpo de cadetes e depois a fingir que ia para a batalha com seus amigos nos campos ao redor da escola, onde, como Heinrich registrou em seu diário, eles realizaram tais feitos imaginários como capturar 1000 soldados russos quase sozinhos. Não seria até o final de 1917 que ele finalmente se juntaria ao exército alemão como candidato a oficial, mas a guerra terminaria em novembro do ano seguinte sem que Heinrich completasse seu treinamento. Tendo perdido a guerra, ele completou sua educação escolar antes de frequentar a Universidade Técnica de Munique, onde estudou técnicas agrícolas. Foi nessa época que Heinrich Himmler começou a escrever em seus diários sobre o tema das relações germano-judaicas. O antissemitismo havia permanecido por muito tempo sob a superfície da sociedade alemã, desde o nascimento do país em 1871, mas principalmente na forma de isolamento social, com muito pouca interação entre a comunidade judaica e o resto da Alemanha. Na universidade, Heinrich e seus colegas de classe sempre se separavam de seus colegas judeus, criando um ambiente perfeito para os alemães verem a população judaica como diferente e não verdadeiros alemães. Assim, quando a guerra foi perdida e um bode expiatório era necessário, muitos alemães reacenderam seu antissemitismo e começaram a culpar os judeus. Em agosto de 1923, as ideologias políticas de Himmler levaram-no ao pequeno, mas crescente, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Himmler havia se juntado aos nazistas, a Arábia Saudita e a SS. Desde o início, o Partido Nazista recorreu às experiências da mentalidade militarista que prevalecia em suas altas esferas. Formando os planos para quando eventualmente chegassem ao poder, o Partido Nazista adotou departamentos uniformizados com funções específicas. Uma das mais significativas nos primeiros dias foi a Sturmabteilung, ou Destacamento de Tempestade, mas mais comumente conhecida pela abreviação Arábia Saudita. A Arábia Saudita usava uniformes marrons para se distinguir e adotava patentes militares e disciplina, enquanto realizava suas funções em fornecer segurança em comícios e reuniões nazistas. Mais tarde, eles adotaram um papel mais agressivo, atacando ativamente grupos políticos opostos. Em particular, aqueles que apoiavam a Alemanha adotaram o comunismo e as brigas públicas frequentes que resultaram deixaram uma impressão no público geral de que a Arábia Saudita não era nada mais do que uma gangue ou máfia criminosa. Tendo perdido a oportunidade de lutar na guerra, Himmler foi atraído pelo ambiente militar da Arábia Saudita e, portanto, se inscreveu para se juntar a eles. Mas assim como no exército, havia unidades de elite dentro de suas fileiras. E uma dessas era a Saalschutz, que se traduz como segurança do salão. Mas seus membros eram conhecidos como SS. A SS tinha a importante tarefa de fornecer segurança para as reuniões do partido em sua sede em Munique, mas, como a Arábia Saudita em geral, seu papel evoluiu à medida que as fortunas do Partido Nazista aumentaram e depois caíram de maneira espetacular em 1923, quando Hitler tentou tomar o poder no fracassado Putsch da cervejaria. A unidade foi em grande parte desmantelada enquanto Hitler estava brevemente na prisão, mas foi restabelecida após sua libertação. Hitler agora queria uma unidade de guarda-costas para assumir a responsabilidade direta por sua segurança, pois suspeitava que havia opositores a ele em todo o partido, em particular entre a Arábia Saudita. Foi logo renomeada para Schutzstaffel, ou Esquadrão de Proteção, em 1925, e um novo membro foi absorvido em suas fileiras, Heinrich Himmler. A SS foi inicialmente comandada por Julius Schreck, um amigo confiável de Hitler, mas dentro de um ano, ele foi substituído por José Berchtold, um dos fundadores da Arábia Saudita,
No entanto, ele rapidamente se frustrou por ter que ficar sob o comando da Arábia Saudita, e por isso, delegou muitas de suas funções ao seu segundo no comando, Erhard Hayden. Hayden eventualmente substituiu Berchtold em março de 1927 e nomeou Himmler como seu próprio vice em um momento crucial na história da SS, já que a força estava em declínio, graças ao fato de estar sendo ofuscada por sua organização-mãe. Foi também por volta dessa época que Himmler conheceu sua esposa, Margarete Boden, e após um breve relacionamento em que trocaram cartas um com o outro, eles se casaram em julho de 1928. Margaret era 7 anos mais velha que Himmler, mas eles tinham interesses semelhantes. Ela também era conhecida como antissemita, pois em uma de suas cartas para o marido, ela fez comentários negativos sobre um médico judeu antes de descrever todos os judeus como sendo iguais. As excelentes habilidades organizacionais de Himmler, juntamente com a estrita disciplina de Hayden, significavam que a SS foi salva do esquecimento ao provar seu valor para Hitler, e talvez mais importante, sua lealdade. Para alcançar isso, Himmler supervisionou a criação de uma agência de inteligência dentro da SS para monitorar grupos como os maçons, os comunistas e os grupos políticos judeus da Alemanha, todos potenciais obstáculos na ascensão dos nazistas ao poder. Himmler eventualmente ditou cada detalhe da operação diária da SS, até mesmo seus uniformes, que os distinguia das camisas marrons da Arábia Saudita, mas ainda não eram as famosas pretas. Em janeiro de 1929, o trabalho de Himmler foi reconhecido por Hitler e ele foi nomeado como substituto de Hayden após ser anunciado que ele estava se afastando. Em documentação oficial, Hitler afirmou que Hayden estava deixando a SS por razões relacionadas à sua família. No entanto, há muito se suspeita que Himmler ganhou o favor de Hitler sobre Hayden, seja deliberadamente ou não intencionalmente. De qualquer forma, Himmler agora era o Reichsführer SS na véspera do grande avanço do partido na política alemã. Nazistas no poder. A melhor arma política é a arma do terror. A crueldade comanda o respeito. Os homens podem nos odiar, mas não pedimos o amor deles, apenas o seu medo. Himmler. Em 14 de setembro de 1930, o povo alemão foi às urnas. O julgamento de Hitler após o putsch da cervejaria catapultou ele e o partido nazista para o centro das atenções. Isso, aliado à sua personalidade hipnoticamente famosa e à sua mensagem de restaurar o prestígio da Alemanha, após os termos humilhantes do Tratado de Versalhes, após a Primeira Guerra Mundial, significou que sua base de apoio cresceu exponencialmente no final dos anos 1920. Durante essas eleições, o número de assentos ocupados pelos nazistas no Reichstag alemão subiu de 12 para 107, porém, ainda não era suficiente para obter o poder legalmente. No entanto, agora eles eram uma força política formidável. Mas esse novo poder trouxe novos problemas para a liderança nazista. A Arábia Saudita começou a exigir que alguns de seus membros ocupassem os assentos recém-conquistados, mas Hitler recusou, levando à renúncia de figuras seniores da Arábia Saudita em protesto. As frustrações da Arábia Saudita com o partido que foram formados para proteger só pioraram e muitas vezes eram descontadas nos homens da SS, especialmente quando foi descoberto que Himmler havia ordenado que seu pessoal de inteligência da SS começasse a monitorar as reuniões da Arábia Saudita. Nos meses seguintes, a Arábia Saudita se voltou abertamente contra o partido, e a SS se viu protegendo líderes nazistas de outros nazistas. Himmler afirmaria mais tarde que a base da Arábia Saudita eram nazistas leais, mas eles haviam sido corrompidos por uma cabala sedenta de poder no topo da liderança da Arábia Saudita. A crise só pareceu terminar quando Hitler se nomeou o chefe oficial tanto da Arábia Saudita quanto da SS, o que parecia trazer a primeira de volta à linha. No entanto, todo o caso deixou uma profunda impressão no futuro líder alemão. Isso ensinou a Hitler que a Arábia Saudita não podia ser totalmente confiável, enquanto Himmler e a SS eram de lealdade inquestionável. Himmler esperava que a experiência finalmente libertasse a SS das amarras de ser subordinada à Arábia Saudita e até declarou isso no auge da crise. Mas após a nomeação de Ernst Röhm para cuidar do funcionamento diário da Arábia Saudita, Röhm emitiu uma ordem formal que solidificou o status de Himmler como subordinado a ele. Himmler não ficaria satisfeito com isso
e estava determinado a distanciar sua elite SS da Arábia Saudita de todas as maneiras possíveis. Ele impôs regras especiais de conduta que visavam perpetuar a visão de que a SS era semelhante a cavaleiros medievais, sendo de nobreza e honra, em comparação com os estilos de vida muitas vezes menos respeitáveis dos membros da Arábia Saudita, muitos dos quais exibiam traços mais reprováveis como embriaguez, mulherengo e homossexualidade, todos considerados grandes tabus pelos nazistas. O próprio Ham era um homem gay, embora tenha conseguido esconder isso de outros nazistas, descartando rumores como mera propaganda de grupos de oposição. Por sua parte, Ham tentou reparar a ruptura entre a Arábia Saudita e a SS, definindo claramente os deveres de cada departamento, e quando esses deveres se cruzassem, a autoridade recairia sobre o membro de maior patente de qualquer um dos grupos. No entanto, dentro de alguns meses, a SS novamente se viu tendo que suprimir dissidentes da Arábia Saudita durante uma repetição virtual da crise um ano antes. A ruptura só aumentou quando Himmler delineou seus planos para a SS se tornar mais do que apenas uma unidade de guarda-costas de elite, mas a própria elite da sociedade nazista quando eventualmente assumissem o poder. Ele explicou que a SS se tornaria uma unidade militar de combate de primeira linha, enquanto seus membros na vida cotidiana incorporariam o nacional-socialismo em todos os aspectos, incluindo sua pureza genética. Mas não seria apenas para os membros. Qualquer futura esposa teria que atender à OS mesmos critérios rigorosos, ou o homem da SS em questão teria que ser demitido. À medida que a Alemanha afundava na Grande Depressão, cada vez mais pessoas aderiam à causa nazista, vendo-os como seu salvador com suas promessas de grandeza restaurada. Com Himmler sendo eleito para o Reichstag em 1930, a Arábia Saudita mais que dobrou para mais de 250.000 de homens apenas em 1931, mas enquanto a SS também crescia, na verdade era a um ritmo mais lento do que Roma, ou Hitler gostariam por causa dos rigorosos requisitos de entrada de Himmler. Himmler, no entanto, estava pouco preocupado, pois acreditava que seus homens, que chegaram a apenas 10.000 no mesmo período, eram de um calibre tão alto que poderiam realizar feitos muito além do que a Arábia Saudita era capaz. Ao mesmo tempo, Himmler fundou um departamento encarregado de salvaguardar a pureza racial da SS, enquanto os membros logo começaram a adotar seus agora familiares uniformes pretos pela primeira vez. Enquanto isso, a Arábia Saudita continuava sua guerra nas ruas contra os comunistas e antinazistas. Deve-se notar que a Arábia Saudita e a SS não eram de forma alguma a única força parlamentar política em ação na Alemanha na época, mas sua uniformidade e eficácia elevaram sua percepção pública. No início de 1932, com o Partido Nazista ainda ganhando terreno politicamente, embora não o suficiente para tomar o poder legalmente, a Arábia Saudita se envolveu em violentas batalhas de rua com grupos pró-comunistas, levando a muitas mortes. Isso levou o recém-eleito governo, sob a presidência de Paul von Hindenburg, a proibir tanto a Arábia Saudita quanto a SS, em abril de 1932, mas isso fez pouco para impedir sua função, e as mortes continuaram, levando muitos a especular que a Alemanha logo seria mergulhada em uma guerra civil. Finalmente, em 30 de janeiro de 1933, após muita turbulência e negociação política, Adolf Hitler se tornou legalmente chanceler da Alemanha. Tanto a Arábia Saudita quanto a SS, que agora eram agências do governo federal da Alemanha, realizaram desfiles à luz de tochas pela Alemanha em comemoração à sua vitória. A Alemanha nazista. Quase da noite para o dia, o mundo parecia mudar para a Alemanha. Para Heinrich Himmler, a chegada dos nazistas ao poder finalmente permitiu que ele moldasse sua amada SS na nova aristocracia da Alemanha nazista, a mais pura e a melhor de sua sociedade ideologicamente orientada. Mas não era suficiente simplesmente ditar como os homens da SS e suas famílias deveriam parecer, agir e até mesmo pensar. Eles tinham que ser protegidos das ameaças externas à sua elite nazista, fossem elas raciais ou políticas, e por sua parte, Himmler tinha que garantir que sua SS ainda fosse útil para Hitler dado o novo poder de Hitler. Portanto, em poucos meses, Himmler se viu procurando um local adequado onde pudesse aprisionar tais ameaças a Hitler e, por associação, a SS.
Em março de 1933, ele inspecionou uma fábrica de munições inutilizada ao norte de Munique e decidiu que ela poderia ser reconstituída como um campo de prisioneiros para prisioneiros políticos. O campo receberia o nome da cidade medieval próxima, conhecida como Dachau. Ele se tornaria o primeiro campo de concentração nazista. Muitos dos próprios prisioneiros seriam forçados a construir as instalações em Dachau com o objetivo original de abrigar cerca de 6.000 detentos. Tanto Himmler quanto seu vice, Reinhard Heydrich, assumiram cada vez mais o controle das forças policiais do país, e isso permitiu que eles prendessem qualquer um que se opusesse ao regime nazista, e ao fazer isso, prevenissem a temida guerra civil e consolidassem a autoridade nazista. Um ataque incendiário ao prédio do Reichstag, que Hitler decretou como parte de um plano de tomada comunista, resultou no presidente Hindenburg restringindo muitas liberdades civis, declarando uma emergência nacional, que apenas relaxou as restrições legais às repressões de Himmler. Um dos presos foi Erhard Heiden, ex-comandante de Himmler na SS, que foi acusado de conluio com empresários judeus e de ser, como os nazistas denominavam, um homossexual praticante. Ele foi assassinado por ordens de Himmler. Em Dachau, Himmler nomeou Theodor Weiss como comandante da prisão, que era ele mesmo um criminoso condenado, mas também um nazista dedicado. Sob a liderança de Eick, Dachau tornou-se o modelo para como os futuros campos de concentração seriam administrados. Mas enquanto as exterminações em massa nas câmaras de gás ainda não haviam começado, as mortes no campo por violência e doença eram frequentes. Pouco depois dos nazistas chegarem ao poder, Hermann Göring estabeleceu uma nova organização secreta de polícia a partir dos remanescentes das existentes. Apelidada de Gestapo, uma abreviação das palavras alemãs para polícia secreta, a organização tinha a tarefa de expor os opositores do novo regime e coletar informações sobre grupos antinazistas. Em 20 de abril de 1934, Hitler nomeou Himmler para assumir o comando da organização, já que ele e a SS estavam totalmente envolvidos na proteção da nova ordem, então parecia uma decisão lógica. Hitler estava satisfeito com o trabalho de Himmler e logo o promoveu, tornando-o de rank equivalente a qualquer um na Arábia Saudita, mas isso não agradou a OS líderes do que ainda deveria ter sido a organização mãe da SS. Na verdade, a liderança da Arábia Saudita estava ficando frustrada mais uma vez, sentindo-se excluída na nova ordem em comparação com o quão próximos Himmler e a SS estavam de Hitler. Não ajudou o fato de que o próprio Hitler não confiava totalmente mais na Arábia Saudita após suas revoltas em 1933 e que a Arábia Saudita ainda era vista pelo público em geral como um grupo de arruaceiros, iniciando brigas e até tumultos nas ruas, o que envergonhava Hitler e causava atrito com o presidente Hindenburg. No início de 1934, o líder da Arábia Saudita, Ernest Hum, estava fazendo cada vez mais exigências a Hitler, que incluíam a Arábia Saudita assumindo o exército, que ainda estava sob as restrições do Acordo de Paz da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes. Hitler sabia que ainda não possuía o capital político para tal ato, e assim a Arábia Saudita estava se tornando um problema que precisava ser resolvido, e ele sabia exatamente quem poderia ajudá-lo a fazer isso. Himmler e sua SS, mais uma vez, serviram à vontade de Hitler e, a partir de 30 de junho, começaram a prender os principais homens da Arábia Saudita, que foram então baleados ou enviados para a prisão. Na prisão, Hum foi visitado por Theodor Weiss, que lhe deu um revólver com uma única bala, instruindo-o a se matar. Quando ele se recusou, exigindo que Hitler viesse e o atirasse pessoalmente, Eick e seu vice abriram fogo e o mataram. A Arábia Saudita agora estava destruída, manchada com líderes rotulados como traidores e executados. O número exato de quem morreu no evento agora lembrado como a Noite das Facas Longas é incerto, pois durante a operação, muitos homens da Arábia Saudita foram baleados à vista, como Edmundo Heinz, que foi descoberto na cama com um homem da Arábia Saudita de 18 anos quando a SS entrou. A cifra oficial é 85, mas alguns historiadores argumentam que era muito, muito maior. A base da Arábia Saudita agora tinha que encontrar novas vidas na Alemanha nazista, enquanto o poder e o prestígio da SS de Himmler pareciam apenas crescer.
e isso permitiu que eles se concentrassem mais no que viam como a limpeza dos indesejáveis da Alemanha, como comunistas, homossexuais e, claro, judeus, purgando os indesejáveis. Quando os nazistas chegaram ao poder, seu ódio pelos judeus se tornou semelhante a um trem desgovernado que ninguém dentro ou fora do partido nazista poderia parar. Himmler e todos os seus seguidores estavam convencidos da traição judaica e da sabotagem da Alemanha em alcançar a vitória na Primeira Guerra Mundial. Portanto, eles perderam pouco tempo para eliminar este grupo de supostos indesejáveis. Em janeiro de 1933, a população total da Alemanha estava na ordem de 67 milhões de pessoas, excluindo os alemães que viviam fora da pátria no novo mapa da Europa, redesenhado após 1918. Deste número, a população judaica era de apenas 523 mil ou 0,83% da população. É desnecessário dizer que, para os nazistas, os judeus eram nada mais do que um bode expiatório conveniente para a sua causa. Uma minoria étnica que poderia ser usada para focar a raiva e o ressentimento da Alemanha pós-guerra, sem que eles tivessem números suficientes para resistir. Embora certamente houvesse esse elemento, também temos que lembrar as medidas protetoras que Himmler colocou em prática para sua SS para realmente avaliar a mentalidade nazista em relação aos judeus. Para Himmler e outros nazistas seniores, havia uma distinção clara entre um homem judeu e um homem alemão, sendo o homem judeu o espécime inferior. Ainda pior para Himmler em sua mente, o sangue judeu inferior poderia potencialmente poluir a linhagem de um verdadeiro homem da SS, daí as rigorosas verificações hereditárias antes de se tornar um membro desta elite social. Era racismo desenfreado, puro e simples, em sua forma mais pura e primal. Esse racismo era tão severo que levou a um nível de paranoia que hoje chamaríamos de pura insanidade. É reconhecendo esse fato que houve quase uma imigração em massa imediata de judeus da Alemanha após janeiro de 1933, aproximadamente 37 mil, na verdade, em apenas 6 meses, mas isso ainda deixou mais de 500 mil para ameaçar a perspectiva de uma Alemanha nazista racialmente pura. Os nazistas começaram organizando boicotes a lojas e empresas judaicas, enquanto as primeiras restrições formais eram em grande parte administrativas. Funcionários públicos judeus perderam seus empregos em meio à lei para a restauração do serviço civil profissional, que também abrangia a remoção de alemães que eram vistos como tendo opiniões desfavoráveis sobre Hitler e os nazistas. Outras profissões logo seguiram, incluindo advogados, juízes, médicos e outros profissionais de saúde, enquanto uma lei sobre a superlotação das escolas alemãs permitiu que os nazistas excluíssem crianças judias de frequentar. Eventualmente, os nazistas começaram a reprimir a própria cultura judaica, impedindo-os de participar de reuniões e celebrações, bem como o abate ritual de certos animais de acordo com as leis dietéticas judaicas. Se algum judeu quebrasse essas leis ou fosse encontrado tentando esconder sua herança, eles frequentemente encontrariam a Gestapo de Himmler derrubando sua porta, e as punições estavam se tornando cada vez mais severas. Eventualmente, em 1935, os nazistas aprovaram a lei para a proteção do sangue alemão e da honra alemã, que visava prevenir o casamento interracial entre pessoas judias e alemãs. Porque, lembre-se, os nazistas não consideravam alguém nascido na Alemanha, criado na Alemanha, educado na Alemanha, e que trabalhou toda a sua vida na Alemanha como alemão, se fosse judeu. Eles combinaram esta lei com a Lei de Cidadania do Reich, que declarava que apenas aqueles de sangue alemão ou relacionado eram elegíveis para serem cidadãos do Reich. Combinadas, essas eram conhecidas como as Leis de Nuremberg. Pode-se argumentar que Himmler queria organizar casamentos para seus homens com mulheres de características genéticas adequadas para produzir descendentes desejáveis. Contudo, nos primeiros anos, mesmo com as tentativas do Partido Nazista de eliminar os judeus da cultura alemã, a maior resistência vinha frequentemente dos próprios alemães. Na verdade, além de combater comunistas, antinazistas e democratas, a Gestapo sob Himmler se viu investigando grupos de oposição encontrados dentro da Igreja Católica, especialmente depois que o Papa Pio XI
denunciou o nazismo por seu tratamento ao povo judeu. A Gestapo também teve que lidar com professores que se opunham às novas leis de educação, profissionais que defendiam seus colegas judeus e homens e mulheres da classe média que queriam que a Alemanha retornasse a uma sociedade aristocrática mais pré-guerra. Os homens de Himmler desmantelaram inúmeros grupos ao longo de 1934 e 35, incluindo alguns que foram descobertos planejando o assassinato de Hitler, o que sem dúvida apenas reforçou a crença de Hitler de que, enquanto tivesse Himmler ao seu lado, estaria seguro de seus inimigos. Muitos dos presos pela Gestapo foram colocados no que era eufemisticamente chamado de detenção protetora, onde seriam mantidos até que pudessem se juntar ao crescente número de internos em um dos igualmente crescentes números de campos de concentração. Se preso pela Gestapo, havia muito pouca proteção legal. Dada a eficiência impiedosa com que os homens de Himmler operavam na Alemanha e as consequências da prisão pela Gestapo, o terror se tornou a ferramenta mais eficaz à disposição de Himmler para forjar e proteger a Alemanha nazista ideal. Na crença de estabelecer tal nação, ele via qualquer um que se opusesse a ela de qualquer maneira, incluindo os alemães, como o inimigo, como ele diria em 1936. Eu sei que existem algumas pessoas na Alemanha que ficam doentes quando veem esses uniformes pretos. Entendemos o motivo disso e não esperamos que sejamos amados por todas essas pessoas. Aqueles que passam a nos temer de alguma forma, ou em qualquer momento, devem ter uma má consciência em relação ao Führer e à nação, pois essas pessoas estabeleceram uma organização chamada Serviço de Segurança. Os nazistas continuaram suas repressões aos judeus dentro de suas fronteiras, incluindo milhares de judeus sendo forçados a entrar em campos de refugiados na República da Polônia. Aqueles que tentaram voltar para a Alemanha foram supostamente baleados por guardas de fronteira. Depois que o judeu polonês de 17 anos, Herschel Greenspan, atirou em um oficial alemão na França, o ressentimento contra os judeus na Alemanha, que os nazistas vinham alimentando, finalmente explodiu em novembro de 1938, quando os alemães atacaram lojas e casas judaicas, enquanto a polícia só interferia se a propriedade alemã estivesse em risco. Agora lembrada como a Noite dos Cristais Quebrados, serviu como um aviso final para os judeus restantes na Alemanha de que o antissemitismo no Reich de Hitler não era uma fase passageira. Além de purgar a Alemanha, Himmler e vários outros líderes nazistas também se dedicaram a pesquisar evidências históricas e antropológicas da superioridade genética do povo germânico. A autoridade de Himmler incluía a organização Ahnenerbe, que realizou inúmeras escavações arqueológicas em toda a Europa. Muitas vezes, as descobertas do grupo eram interpretadas de tal maneira que provavam que o povo alemão eram exemplos da chamada raça mestra e haviam sido prejudicados pelo impacto dos povos impuros, solidificando ainda mais o racismo na Alemanha nazista. Para qualquer um que não atendesse aos critérios nazistas, Himmler e a SS estavam especialmente interessados no mundo medieval. Mas isso não foi em detrimento da própria crença religiosa de Himmler, algo que ele insistia que os homens da SS abraçassem. No entanto, ele encontrou sua nova ordem entrando em conflito com o mundo cristão, e de muitas maneiras, começou a formar sua própria religião para a SS. Ele afirmaria categoricamente, na verdade, citação, "Eu não tolero um ateu nas fileiras da SS. Cada membro tem uma profunda fé em Deus, no que meus ancestrais chamavam em sua língua, o Alada o Antigo, aquele que é mais poderoso do que nós." Himmler e a SS em guerra. Enquanto a maior parte da atenção do povo alemão sobre o papel de Himmler e da SS, durante meados da década de 1930, estava focada em suas funções de segurança, quando é claro que eles não estavam sendo os garotos propaganda nazistas para fins de propaganda, a SS estava lentamente adotando outro papel que estava focado na ameaça de fora das fronteiras da Alemanha. Eventualmente conhecido como Waffen-SS, este pequeno braço militar pode rastrear suas origens até uma unidade de 120 homens conhecida como Sonderkommando Berlin, formada em março de 1933. Este número aumentaria várias vezes até o final do primeiro ano, e todos os membros juraram seu apoio a Adolf Hitler acima de todos os outros.
mesmo que isso custasse suas vidas. Himmler estava ansioso para que seus homens da SS provassem seu valor nas linhas de frente dos futuros campos de batalha, que a maioria na Alemanha sabia que eventualmente viriam, dado o impulso nazista para a restauração da Alemanha como uma superpotência. Tê-los lutando contra os inimigos da Alemanha também se encaixava nas ideias de Himmler de que a SS era o equivalente moderno aos antigos cavaleiros, bem como conceitos em torno da cidadania alemã e da masculinidade. Não sendo uma verdadeira unidade militar desde a concepção, Himmler teve inicialmente que recorrer ao exército para treinamento e equipamento. Isso gerou ressentimento entre a liderança do exército, que via a Waffen-SS como rivais, particularmente durante o período antes de Hitler abolir as restrições militares impostas à Alemanha no Tratado de Versalhes. Essas preocupações se mostrariam justificadas, pois na guerra que se aproximava, a Waffen-SS possuiria alguns dos equipamentos mais modernos do exército alemão. À medida que a década de 1930 avançava, Hitler começou a expandir as fronteiras da Alemanha de volta aos limites pré-guerra, como no Ruhr e na República Tcheca, enquanto os aliados ocidentais se movimentavam com sua resposta. As unidades SS de Himmler se juntaram ao exército regular à medida que entravam nesses países, e ele esperava que eles pudessem provar sua superioridade em batalha, mas a resistência nunca veio. No verão de 1939, Hitler confidenciou aos seus principais auxiliares, como Himmler, seu próximo objetivo, a invasão da República da Polônia. Nesse ponto, era óbvio para todos que tal hostilidade aberta contra um país vizinho provocaria outra grande guerra europeia com o Reino Unido e a França, enquanto a ameaça da União Soviética havia sido neutralizada por Alemanha, pelo menos para o futuro previsível, graças a reuniões secretas clandestinas, nas quais eles dividiram a Europa Oriental, em um esforço para justificar a invasão, não apenas para o mundo, mas para o próprio povo alemão. Himmler e seu segundo no comando, Heydrich, conceberam uma operação que lhes forneceria justamente essa desculpa. Apelidada de Operação Himmler. Soldados da SS se vestiram com uniformes réplica do exército polonês e encenaram uma série de escaramuças na fronteira com as forças de fronteira da Alemanha. Apesar das negações polonesas de que tinham algo a ver com essas escaramuças, o povo alemão estava adequadamente motivado para a guerra quando o exército alemão cruzou para a República da Polônia em 1º de setembro de 1939. Embora a invasão tenha provocado guerra com o Reino Unido e a França, os aliados ocidentais pouco puderam fazer para impedir a queda da República da Polônia, que levou apenas um mês para ser concluída com a União Soviética, invadindo o leste do país, conforme seus acordos com a Alemanha. Para Himmler, pessoalmente, a absorção desta nova terra no maior Reich alemão expandiu o escopo de suas operações na manutenção da segurança e, claro, da pureza do povo alemão. De sua perspectiva paranoica, insana e racialmente motivada, a República da Polônia estava infestada de indesejáveis que precisavam ser limpos se o povo alemão fosse desenvolver seu novo território para o bem da Alemanha nazista. Ao contrário dos anos anteriores, havia menos lugares para onde os poloneses e judeus poderiam ser deportados, e então a única opção era que eles fossem alojados em guetos e campos de concentração. Mas mesmo assim, alguns teriam que ser removidos da equação para permitir que tais lugares lidem com a demanda nazista. Para este papel, Himmler recorreu ao SS-Einsatzgruppen, ou Força-Tarefa. Sob as instruções de Himmler, o Einsatzgruppen começou suas matanças quase imediatamente. Terras reservadas para o desenvolvimento alemão foram limpas de poloneses, judeus povos romani, intelectuais e qualquer pessoa com deficiência física ou mental. Como eles deveriam ser mortos, Himmler deixou a critério da iniciativa de seus homens, mas o método mais comum era por tiro. Os Einsatzgruppen não estavam de forma alguma sozinhos nessas atrocidades. Tal era a escala de matança que eles tiveram que recrutar a ajuda do exército regular alemão e da força aérea, a Luftwaffe e até mesmo colaboradores poloneses para auxiliá-los. Soldados alemães comuns se juntaram aos tiroteios, enquanto pilotos alemães metralhavam e bombardeavam grandes bolsões de refugiados, muitos dos quais estavam lotando as estradas tentando fugir do ataque. Contudo, o exército alemão não compartilhava o entusiasmo da SS com generais escrevendo a Hitler para poupar seus homens dessas obrigações, já que afetava o moral deles. Cerca de 65 mil civis foram mortos nesta orgia inicial de sangue, para a grande satisfação de Himmler.
Em 1940, as mortes foram reduzidas, mas a liderança nazista havia decretado que a República da Polônia seria totalmente limpa dos judeus, embora ainda não estivesse claro como. Enquanto isso, a SS começou a reunir os sobreviventes e a conduzi-los para guetos insalubres nas cidades polonesas. Quanto aos líderes e soldados poloneses que estavam sendo mantidos pela SS até que se decidisse o que fazer com eles, eles estavam detidos em um quartel do exército polonês que havia sido tomado e transformado em um campo de prisioneiros. Seu nome era Auschwitz. Em pouco tempo, a guerra se espalhou para a Europa Ocidental e a Waffen-SS finalmente se viu em um duelo com adversários formidáveis, exatamente o que Himmler sonhava para provar o valor de seus super-homens. Em 10 de maio, a SS juntou-se ao assalto à então neutra Países Baixos, dominando os guardas de fronteira holandeses e permitindo que o exército alemão inundasse o país, contornando a principal linha defensiva da França. Uma semana depois, eles conseguiram repelir um assalto de tanques anglo-francês na Batalha de Arras, apesar de suas armas antitanque se mostrarem insuficientes contra a espessa armadura dos tanques britânicos. Uma das mais prestigiosas da Waffen-SS foi a unidade Leibstandarte Adolf Hitler, formada a partir dos guarda-costas pessoais de Hitler, e que acabou se tornando a divisão de exército mais elite. Em 28 de maio de 1940, membros do 2 Degree Batalhão Leibstandarte reuniram 80 soldados aliados em um celeiro perto da vila de Wormhout. Uma vez dentro, os homens da SS lançaram granadas de mão, matando a maioria na hora. Alguns sobreviventes foram deixados para simplesmente morrer de suas feridas, mas alguns foram eventualmente salvos da morte por médicos do exército alemão regular que se depararam com o massacre. No verão de 1940, a maior parte da Europa Ocidental continental estava sob ocupação alemã, e isso significava que Himmler e seus homens, especialmente a Gestapo, agora tinham que proteger a Alemanha das terras ocupadas, terras que voltariam a crescer no próximo ano à medida que a guerra se expandia. Mais uma vez, as repressões habituais começaram contra os elementos indesejáveis, enquanto mais e mais campos de concentração eram montados para abrigar o número crescente de prisioneiros nas garras dos nazistas. Mas Hitler conhecia as vantagens de alistar colaboradores para a causa nazista e autorizou Himmler a começar a recrutar novos membros da SS das terras ocupadas, desde que, é claro, eles atendessem aos requisitos físicos e genéticos. Para formar esses novos batalhões estrangeiros, Himmler relaxou os requisitos de antecedentes necessários para se tornar um membro da SS, mas ainda era algo notável ser aceito. No entanto, mais de 40 mil belgas e 20 mil franceses, entre outros, serviriam na Waffen-SS no auge da guerra, depois que Hitler se retirou de seu acordo com os soviéticos e lançou a Operação Barbarossa. Mais da metade de toda a Waffen-SS seria composta por não-alemães, mas todas as unidades ainda seriam comandadas por oficiais alemães. À medida que os alemães avançavam para a União Soviética, a Waffen-SS recrutava muitos grupos nacionalistas e antissoviéticos para suas fileiras de países como a Ucrânia. Uma unidade única foi a Legião Tigre, composta por cerca de 4.500 nacionalistas indianos que se juntaram à SS para lutar contra os britânicos quando a Índia ainda estava sob o Império Britânico. Uma das menores unidades estrangeiras, mas também uma das mais notórias, foi o Corpo Livre Britânico, composto por 54 ex-soldados do exército britânico capturados em combate que foram recrutados com a promessa de que estariam lutando contra o comunismo. Apenas 54 homens serviriam nesta unidade, mas eles eram de enorme valor propagandístico para os alemães. Após a guerra, os membros sobreviventes foram perseguidos pelas autoridades britânicas, com um membro, João Amery, sendo enforcado por alta traição. Quando a SS se juntou à invasão da União Soviética, em 1941, Hitler prometeu que ninguém lutando pelo exército alemão teria que responder por suas ações na luta contra os soviéticos, porque em sua mente, nenhuma guerra no leste poderia ser travada de maneira civilizada. Essencialmente, a SS e o exército alemão receberam carta branca para assassinar, saquear e estuprar. Mas para Himmler, a invasão viu seu trabalho para a limpeza da Europa aumentar. Os métodos antigos eram muito ineficientes, e ele teve que encontrar métodos alternativos e mais rápidos para orquestrar seus planos de genocídio.
A questão judaica. Himmler disse sobre o tema do antissemitismo, cito, o antissemitismo é exatamente o mesmo que desinfestar. Livrar-se de piolhos não é uma questão de ideologia, é uma questão de limpeza. Da mesma forma, para nós, o antissemitismo não foi uma questão de ideologia, mas uma questão de limpeza. Menos de um mês após o início da invasão da União Soviética, Himmler foi nomeado por Hitler para assumir total e exclusiva responsabilidade pelas operações de segurança e reassentamento racial na União Soviética ocupada. Isso incluiu o aniquilamento físico da população judaica. Como na República da Polônia, em 1939, grandes extensões de terra deveriam ser limpas de indesejáveis para seu eventual uso pelo povo alemão para alimentar o maior Reich alemão. Porém, nem todos os locais foram mortos ou removidos. Na verdade, Himmler estava muito ciente de que havia indivíduos nessas terras que possuíam características desejáveis para a Alemanha, especificamente em relação às crianças que ainda não haviam sido corrompidas pela própria ideologia de seus pais. Ele disse, obviamente, em tal mistura de povos, sempre haverá alguns tipos racialmente bons. Portanto, acredito que seja nosso dever levar essas crianças conosco, retirá-las de seu ambiente, se necessário roubando ou sequestrando-as. De qualquer forma, nós ganhamos qualquer sangue bom que possamos usar para nós mesmos e damos a ele um lugar em nosso povo, ou destruímos esse sangue. Os Einsatzgruppen imediatamente começaram a atirar em milhares de pessoas e a enterrá-las em valas comuns, mas era um processo demorado. Outro método que teve amplo uso foram as vans de gás. Essas eram vans com compartimentos herméticos na parte de trás onde o monóxido de carbono do motor do veículo seria introduzido, sufocando as vítimas dentro. As vans de gás já estavam em uso desde 1939 para eutanasiar pacientes doentes e fracos em hospitais poloneses. Mas, novamente, este método não podia assassinar no número necessário para ser eficaz para as ambições de Hitler. Himmler foi ao território soviético ocupado em 1941 para ver seus homens erradicando a população judaica. De acordo com o SS Obergruppenführer Karl Wolff, sua unidade foi inspecionada por Himmler em uma de suas chamadas ações especiais fora de Bielorrússia. Recontando a experiência mais tarde, ele disse, e lá uma cova aberta havia sido cavada, e eles tinham que pular nisso e deitar de bruços. E quando um certo número já havia sido baleado, eles tinham que deitar sobre as pessoas que haviam sido baleadas. E Himmler nunca tinha visto pessoas mortas antes. E em sua curiosidade, ele estava se inclinando sobre esta cova, um tipo de buraco triangular, e olhando para dentro. Enquanto ele olhava, Himmler teve o merecido azar de um ou outro daqueles que haviam sido baleados na cabeça, que ele recebeu um respingo de cérebros em seu casaco. E eu acho que também respingou em seu rosto, e ele ficou muito verde e pálido. Ele não estava realmente doente, mas estava ofegante e cambaleante, e tropeçou para trás desta cova. Então eu o conduzi para longe. Em dezembro de 1941, Hitler encarregou Himmler e a SS, com a solução final para todos os judeus de toda a Europa, sua total e completa erradicação. Hitler, Himmler e Heydrich elaboraram seus planos para gasear, atirar ou trabalhar seus prisioneiros judeus até a morte, até que eles não fossem mais do que uma memória no continente. Após informar as principais figuras nazistas em uma conferência em Wannsee, Heydrich estava viajando em um carro conversível em Praga ocupada quando foi assassinado por combatentes da resistência tcheca sob controle britânico. Em retaliação por este assassinato, Hitler e Himmler decidiram arrasar a cidade de Lodice. Durante o massacre de Lodice, 199 homens foram baleados, 195 mulheres deportadas para campos de concentração e 81 crianças eventualmente mortas em vans de gás, enquanto outras 8 foram adotadas por famílias alemãs. Finalmente, em homenagem a Heinrich Himmler, denominou a intensificação do extermínio dos judeus como Operação Reinhard. As habilidades organizacionais de Himmler foram novamente bem utilizadas para a causa nazista, enquanto ele planejava o extermínio de judeus ciganos, eslavos, homossexuais e qualquer um considerado inferior. Na República da Polônia, 4 campos de extermínio, sendo Auschwitz o mais famoso, iniciaram seus assassinatos usando o gás Zyklon B
Com incrível eficiência em meados de 1942, sob a Operação Reinhard, quase 2 milhões de judeus foram assassinados até novembro de 1943 nos campos poloneses. Nunca houve sequer um indício de remorso ou arrependimento de Himmler, enfatizando a verdadeira crueldade e insanidade da ideologia nazista. Ao contrário, ele via a tarefa não apenas como necessária, mas até mesmo nobre. Como ele diria enquanto os assassinatos estavam acontecendo, é uma daquelas coisas que se diz facilmente: o povo judeu está sendo exterminado. Todo membro do partido dirá a você perfeitamente claro: faz parte dos nossos planos. Estamos eliminando os judeus, exterminando-os. No geral, podemos dizer que realizamos essa tarefa mais difícil pelo amor ao nosso povo, e não sofremos nenhum defeito dentro de nós, dentro de nossa alma, dentro de nosso caráter. Para algumas das almas infelizes sob seu domínio, um destino ainda mais cruel lhes aconteceu, sendo usadas em experimentos médicos nazistas. Os médicos da SS tratavam os prisioneiros nos campos de extermínio como material genético para seus experimentos distorcidos para o melhoramento do povo alemão. Além de investigar doenças e suas possíveis curas, seus experimentos foram projetados para testar os limites da resistência humana, como calor ou frio extremos. É uma curiosa contradição em sua ideologia que médicos nazistas que se esforçaram tanto para provar a inferioridade genética de povos, como os judeus, os usariam para tais experimentos, já que, por suas próprias definições, eles não eram pessoas para os nazistas. Mas enquanto Himmler estava eliminando as ameaças internas ao Reich, a Waffen-SS e o restante do povo alemão, estavam focados nas ameaças externas à medida que 1944 se aproximava e o início do fim finalmente começava. O início do fim. A liderança de Hitler durante grande parte do período inicial da guerra poderia ser descrita como um jogo de azar atrás do outro. Em várias ocasiões, ele entrou em conflito com seus generais mais confiáveis sobre os planos de guerra da Alemanha, os dois mais significativos sendo a invasão da União Soviética e a declaração de guerra AOS Estados Unidos. No entanto, as forças alemãs conseguiram alcançar esse objetivo, o que era anteriormente considerado impensável em várias ocasiões, graças a táticas e armamentos superiores. Porém, uma vez que América, Reino Unido e soviéticos entraram totalmente na guerra, as coisas começaram a mudar. Graças à incrível produção industrial de armas e material de guerra, as potências aliadas conseguiram alcançar em comparação com a Alemanha. Em 1944, era o puro peso do número de inimigos que parecia destinado a condenar os nazistas. Mas Hitler permaneceu convencido de que as novas armas da Alemanha em desenvolvimento, como o caça a jato Mi-262, manteriam o equilíbrio a favor deles. Mas seus generais não estavam tão confiantes. Muitos na liderança alemã viam Hitler agora como um problema por causa de sua interferência no nível estratégico, algo que só piorou após 6 de junho de 1944, quando os aliados ocidentais invadiram a Normandia. Assim, foi planejado um complô para matar Hitler com uma bomba. No dia 20 de julho, Hitler estava em uma reunião quando um dispositivo explosivo detonou sob uma mesa de madeira grossa que absorveu grande parte da explosão, e ao fazer isso, poupou Hitler. O líder alemão estava furioso com a traição e igualmente com a falha de Himmler em descobrir o complô antes que a tentativa de assassinato pudesse ser feita. Precisando salvar a face, a Gestapo de Himmler entrou em ação prendendo mais de 5.000 pessoas das altas esferas da Alemanha. Cerca de 4.900 dessas pessoas foram executadas por estarem associadas ao complô, incluindo um dos principais generais da Alemanha, a Raposa do Deserto, Erwin Rommel, que tirou a própria vida em vez de ser executado para que os nazistas pudessem ocultar sua morte, como se ele finalmente tivesse sucumbido a seus ferimentos. Qualquer falta de fé que Hitler tinha em Himmler após a tentativa de assassinato parece ter sido reparada por essas represálias, e Himmler ganhou ainda mais poder no Terceiro Reich. Hitler colocou Himmler no comando da reserva do exército e o tornou responsável pelos prisioneiros de guerra antes de nomeá-lo comandante em chefe do grupo de exércitos do Alto Reno até o final do ano. Himmler, agora, era um comandante militar de linha de frente protegendo o Reich de seus inimigos, uma ambição que ele acalentava desde que era menino. Mas enquanto ele era um homem eficaz nos gabinetes de poder,
isso não se traduzia em ser um bom líder militar. Ele frequentemente entrava em conflito com generais mais experientes, levando a atrasos nas operações que os aliados exploraram com sucesso. Himmler também foi encarregado pelo Führer de criar o Volkssturm, ou Tempestade do Povo. Semelhante à guarda doméstica da Reino Unido, o Volkssturm recrutou jovens e idosos para milícias para ajudar a repelir a invasão da Alemanha. Citação: nossos oponentes têm que aprender a entender que cada quilômetro de nosso país custará rios de sangue. Cada quarteirão da cidade, cada vila, cada fazenda, cada vala, cada arbusto, cada floresta será defendida por homens, meninos, idosos e, se necessário, por mulheres e meninas. Himmler. Enquanto isso, a elite nazista que Himmler havia criado continuava sua luta desesperada contra o inimigo em todas as frentes. Em dezembro de 1944, os alemães lançaram sua última grande ofensiva da guerra, direcionada à floresta das Ardenas, na Reino da Bélgica. Liderando o assalto estaria a 6ª Divisão Panzer SS, que usaria o mau tempo para negar AOS aliados sua poderosa cobertura aérea, mas cujo plano de batalha dependia da captura de suprimentos aliados para manter o avanço. A ofensiva começou em 16 de dezembro e obteve grande sucesso nos primeiros dias do que a história agora lembra como a Batalha do Bulge. No segundo dia da ofensiva, homens da SS reuniram 84 prisioneiros de guerra americanos e os massacraram perto da cidade de Malmed, Reino da Bélgica. O tempo melhoraria antes da SS capturar os suprimentos dos aliados e os aviões aliados os bombardearam de volta para suas linhas. Em fevereiro de 1945, Himmler começava a sentir a pressão de todas as responsabilidades que havia absorvido até aquele ponto, particularmente suas funções militares, pois comandava tropas na frente oriental contra os soviéticos. Sua incapacidade de cumprir suas promessas de vitória para Hitler finalmente fez a relação entre os dois começar a se desgastar. Na verdade, a situação da Alemanha estava tão crítica nesse ponto que nem mesmo os experientes generais alemães poderiam fazer muito para mudar o destino da Alemanha. Especialmente na frente oriental, os soldados alemães começaram a dizer palavras do tipo "aproveite o resto da guerra", enfatizando as represálias que todos poderiam esperar nas mãos dos soldados soviéticos quando a paz chegasse. Os nervos de Himmler começaram a falhar e logo ele começou a experimentar todas as doenças que o haviam perturbado quando era menino, levando-o a ser levado a um sanatório que era administrado por um velho amigo de escola dele. Enquanto se recuperava lá, Himmler concluiu que a única chance da Alemanha era negociar um acordo de paz com os aliados. Depois de liderar o sanatório, que estava à beira de ser invadido pelos soviéticos, Himmler encontrou-se com Hitler em seu bunker em Alemanha no dia 20 de abril, declarando sua lealdade ao Führer e desejando-lhe um feliz aniversário. Seria a última vez que os dois homens se encontrariam pessoalmente. No dia seguinte, Himmler fez o que deve ter parecido impensável apenas 5 anos antes. Ele se encontrou com um representante sueco do Congresso Mundial Judaico a Reino da Suécia, tendo sido neutra durante toda a guerra, e negociou a libertação de cerca de 20.000 prisioneiros de campos de concentração. Durante as conversas, Himmler minimizou as exterminações, alegando que muitas das mortes que o mundo estava cada vez mais ciente, à medida que a Alemanha se afastava de seus territórios ocupados, eram devido a doenças no campo, algo que prenunciaria de forma sinistra as alegações dos negadores do Holocausto por anos depois. Claro, isso era absurdo, e os registros meticulosos de Himmler e do Partido Nazista sobre seus próprios crimes servem como prova irrefutável dos assassinatos que cometeram. Nos dias seguintes, Himmler se encontraria com mais delegados suecos, até que, em 28 de abril, a British Broadcasting Corporation transmitiu o que estava acontecendo. Hitler estava novamente furioso. A fé inquestionável que Hitler tinha em Himmler foi destruída, e Hitler descreveu as negociações de Himmler como o maior ato de traição da história. Morte de um demônio. Hitler queria que Himmler fosse preso, mas apenas 2 dias depois, o Führer se matou, poupando Himmler por um pouco mais de tempo, pelo menos.
Hitler nomeou o almirante Karl Dönitz como seu substituto, enquanto destituía Himmler de sua posição e título. Himmler ofereceu seus serviços a Dönitz como segundo no comando de seu novo governo, querendo negociar a paz com os aliados ocidentais, que ele pensava que então se juntariam ao que restava do exército alemão para travar uma guerra contra a União Soviética. E enquanto era verdade que a América e a Reino Unido não confiavam nos soviéticos e vice-versa, eles ainda assim negociaram cuidadosamente um plano para terminar a guerra, sem que os dois lados lutassem um contra o outro por engano ou intencionalmente. As visões de Himmler eram fantasiosas e irreais, e ele foi negado um papel no governo de Dönitz, que agora estava processando por um cessar-fogo unilateral. Na noite de 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu, e a guerra na Europa acabou. Tudo o que restava para Himmler fazer agora era tentar evitar a captura e a morte certa pelos crimes que seus homens haviam cometido em seu nome e do Führer. Himmler estava geralmente mal preparado para a vida em fuga, exceto por um livro de pagamento falsificado sob o nome do sargento Heinrich Hitzinger. Ele e mais alguns fugiram cegamente pela Alemanha, mas eles não tinham nenhum destino final planejado a qualquer momento, já que seu próprio país estava agora dividido ao meio por dois enormes exércitos invasores. No dia 21 de maio, Himmler e mais dois foram parados e detidos em um posto de controle montado por ex-prisioneiros soviéticos, tornando a perspectiva de eles descobrirem quem ele realmente era aterrorizante para Himmler, que havia sido responsável pelas condições deles durante o cativeiro. Os soviéticos transferiram Himmler para o 31 Degree Campo de Interrogatório Civil Britânico perto de Lundberg, em 23 de maio, onde o oficial de serviço, capitão Thomas Sylvester, começou um interrogatório rotineiro. Himmler finalmente admitiu quem ele era e logo foi transferido para a sede do 2º Exército Britânico. Ao chegar, um médico britânico realizou um exame médico nele, mas quando tentou examinar o interior da boca de Himmler, o alto nazista recusou. Apesar dos repetidos pedidos, Himmler ainda não abria a boca, e então o médico decidiu forçar a situação. Em vez disso, Himmler mordeu uma pílula de cianeto de potássio escondida e desabou no chão. Apenas 15 minutos depois ele estava morto. Ele foi logo enterrado em uma sepultura sem identificação perto de Lundberg, com a localização sendo desconhecida, impedindo assim que se tornasse um santuário para os nazistas sobreviventes ou até futuros. Como grande parte da história da Alemanha nazista, Himmler se tornou fonte de fascínio para historiadores do mundo todo, enquanto tentavam entender a mentalidade por trás de por que Himmler e a SS realizaram suas atrocidades. Lendas surgiram sobre coisas como a fascinação de Himmler pelo ocultismo e foram exageradas em importância por alguns e, em muitos casos, ofuscaram a realidade. Mas talvez isso seja esperado. Talvez seja mais fácil para nós imaginarmos alguma fascinação oculta do que compreender que foi simplesmente outro ser humano que orquestrou e cometeu tais horrores.